Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo. Eu sou o Gil e hoje gostaria de falar contigo sobre 4 ações que se encontram no PSI geral. Sabemos que alguns destes títulos existe aqui investidores, é poucas vezes ou raramente é falado, pelo menos em vídeo. São títulos que não dão assim visualizações, não são assim tão procurados quanto isso. Começo pela Cofina. Se analisarmos aqui a Cofina no gráfico, muito possivelmente com esta anotação, talvez eu também já não falo deste título há sensivelmente um ano, que poderia haver aqui uma projeção deste anterior movimento, neste período lateral, aqui para baixo, faz sensivelmente 60% a 70% desse movimento e depois já aqui uma reversão. Vamos aqui pagar umas linhas para tornar isto um bocadinho mais limpo, verificarmos que se pegarmos desde outubro do ano passado, sensivelmente um ano, então temos aqui um período mais lateral. Verificamos que andamos aqui a dar aqui uns retestes à média móvel exponencial de 200 períodos, encontramos também aqui uma resistência nesta zona, muito próximo dos 0,26, já aqui 1, 2, 3, 4, 5, e depois volta a rejeitar e verificamos que anteriormente deixou aqui um fundo nos 24 não, nos 21 cêntimos e 40, depois essencialmente aproximou-se, reagiu e assim sucessivamente. Se traçássemos aqui linhas de tendência, não teríamos, nem deste fundo, quebras, mudanças de comportamento, e eventualmente se traçarmos assim, poderá vir aqui ainda fazer um reteste e depois mudar e traçarmos também assim, e poderia ser aqui uma figura de análise técnica e poderíamos expectar uma possível mudança de comportamento. No entanto, temos aqui alguns desafios em termos semanal, do gráfico semanal e mensal, que, para já por médias móveis, nada a fazer, estamos junto às médias móveis no gráfico semanal. No mensal verificamos que temos um fundo bastante antigo aqui nesta zona dos 19 cêntimos e 60 e verificamos que anteriormente, em 2020, o mínimo foi aqui nos 0,1840. Reação em alta e depois lateralizou, já estamos nisso há bastante tempo e eu marquei aqui nos 0,2140 uma zona relevante, pelo menos também no curto, médio prazo. A expectativa é que respeite esta zona para um possível cenário de reversão, para regressarmos aos 30 cêntimos por ação. Este poderia ser um cenário. Outro, menos positivo, seria ele regressar a este, muito próximo deste anterior mínimo, nos 0,1960 e posteriormente mudar o seu comportamento e regressar à média móvel exponencial 17 períodos pelo gráfico mensal. Essencialmente aqui novamente este topo poderá ser um cenário e penso que estes dois cenários seriam os mais positivos e também os mais prováveis. Eventualmente vamos criar um terceiro e este seria, vamos até pôr a preto, que seria ele vir aqui fazer um reteste e posteriormente cair aqui um bocadinho abaixo, fazendo aqui um reteste mesmo ao mínimo que ele realizou aqui no princípio de 2021. Seriam os três cenários mais prováveis. Eu diria que este cenário de um regresso aos 0,2140 e posteriormente subir para o seu topo, aqui nos 0,2530 e posteriormente para os 0,30, pelo menos numa perspectiva de médio e longo prazo, será o cenário que eu dou mais probabilidade que aconteça. Pelo gráfico diário verificamos que algumas sessões atrás houve aqui um pico de volume, 500 mil ações. Verificamos que durante este período também apareceu aqui alguns picos, algumas sessões sem volatilidade nem volume, mas depois aparecem aqui uns picos. Anteriormente tivemos um bocadinho mais e assim sucessivamente. Por um lado menos positivo é que não rompeu o seu anterior topo, cria aqui um rompimento deste, faz esta pernada de tendência complexa e depois começa aqui a mudar o seu comportamento, vai fazer aqui um reteste, aqui esta zona, este topo e volta novamente. Se rompermos aqui, possivelmente poderá haver aqui mais alguma pressão vendedora, então vai ao encontro da perspectiva que eu partilhei dos cenários que poderão ocorrer. Vamos falar então de um outro título. Ora, a empresa, que esta sim é um título que acaba por ter mais destaque nas ações do PSI geral. Desde o meu último comentário foi um título que valorizou. Se analisarmos o ano 2021, foi um bom ano para a empresa, para a cotação da empresa, para as ações, para os seus investidores. Subiu 121%, também depois
corrigiu, está a lateralizar, atingiu o objetivo dos 0,27, que estava aqui anunciado. Esta zona dos 0,3050 também foi uma zona do anterior topo. Penso que, se analisarmos aqui o semanal, verificamos que seria aqui o fecho desta tabela, deste topo de 2019. O máximo que realizaram foi 0,3445, não chegou a fazer o rompimento nem o reteste e depois corrige a média móvel e está a lateralizar. A perspectiva de curto e médio prazo é criarmos aqui um impacto. A maior probabilidade é fazer novamente um topo e um cenário mais otimista é fazermos rompimento e depois sim teremos que aguardar se vai estabilizar acima dos 30 cêntimos, dos 0,3050, ou se teremos então aqui uma correção mais brusca e posteriormente chegarmos cada vez mais próximo dos 37,60. Verificamos que temos esta pernada de tendência, correção, depois cria aqui um movimento mais brusco, com mais impacto, e este período lateral, e estamos aqui neste momento a abordar uma nova fase para as ações da empresa. Verificamos que estamos a negociar acima da média móvel exponencial de 200 períodos no gráfico semanal, será um sinal médio e longo prazo interessante se respeitar esta zona, porque poderá haver aqui uma mudança de longo prazo nas ações da empresa. Verificamos que anteriormente tínhamos esta figura, tínhamos aqui esta resistência, rompimento em alta, correção, poderá eventualmente fazer isto, novamente regressar a médio prazo e mais tarde iniciar aqui uma mudança de comportamento e eventualmente até quebrarmos os 0,47 e assim sucessivamente e aproximarmos a longo prazo possivelmente aos 70 cêntimos por ação. Claro que isto é uma perspectiva muito otimista, mais de longo prazo, mas as coisas começam-se aqui a formar e teremos que aguardar e ver o que é que está a acontecer. Pelo gráfico mensal verificas então esta zona que torna-se ainda mais relevante, onde se encontra suporte, houve um rompimento, quebra, resistência, e isto poderá ser então aqui também um obstáculo a longo prazo, ou pelo menos mais uma confirmação de que as coisas não serão assim tão fáceis poder as ações da empresa chegarmos aqui a valores muito rapidamente. Só se houver aqui uma notícia muito boa, um investidor ou outros investidores a começarem a acreditar nesta empresa e começarem a comprar e esgotar então a liquidez que ela tem vindo a oferecer diariamente, que também não tem sido muito, e verificamos que na última sessão apenas negociou 176 mil ações. Seria interessante termos aqui novamente um regresso de negociação na ordem das 500 mil, 800 mil, eventualmente nos melhores dos cenários seria novamente sessões a negociar mais de 2 milhões de ações, como tivemos aqui, anteriormente tivemos aqui uma negociação de uma sessão na ordem dos 5 milhões, muito próximo, e posteriormente aqui mais para trás também tivemos 1 milhão, sessões de 1 milhão de ações negociadas. Vamos ver se teremos então agora aqui uma mudança de comportamento. Verificamos que por um lado ainda não temos essa confirmação, se tu analisares por análise técnica, topo, duplo topo, rompimento do seu anterior fundo, faz aqui um reteste a esta zona, rejeita, novamente começa aqui a derivar e só agora está a dar aqui um início. Para termos aqui um sinal mais forte seria um rompimento, fazermos aqui um topo um bocadinho acima, um reteste a esta zona e posteriormente analisar o que é que se vai passar aqui nesta zona para o possível rompimento, nas melhores das hipóteses. Nos cenários menos otimistas será o topo, duplo topo, ou neste caso triplo topo. Vamos aguardar. Se traçarmos aqui uma linha de tendência neste fundo e este fundo, convém que respeite esta linha que está aqui em formação para termos aqui uma perspectiva também positiva no curto prazo. Mas a perspectiva é que venha a subir a curto, médio e a longo prazo também venha, mas vai demorar alguns meses ou mesmo anos até atingirmos aqueles valores mencionados. Vamos então analisar outro título pouco mencionado no PSI geral. Ora, a Glint Global, vamos aqui analisar este título. É um título que, se analisarmos o ano 2021, ora, a partir daqui subiu 49%, verificamos que as sessões muito confusas, as velas, em termos de volume também muito escasso,
24.000, há aqui sessões com 7.000, outras com 44 ações negociadas. Verificamos que não existe muitos investidores que acabam por investir neste título. Verificamos que, e sim, para ver um bocadinho melhor os movimentos, poderemos regressar aos gráficos mensais, aqui neste caso, para termos aqui uma perspectiva sem tanto ruído e ficar mais limpo o gráfico. Verificamos que esta zona dos 0,45 é uma zona relevante. Quando subiu neste período de contratendência deste movimento de queda, faz aqui um ABC, resistência nesta zona dos 0,47, 0,45. Anteriormente, esta zona também, sensivelmente, ora, vamos aqui colocar linhas que ficam fixas, aqui nesta zona, nos 31, aqui nesta zona dos 44,16 e depois o topo que está nos 50. Ora, vamos aqui alterar isto, nos 0,50. São zonas relevantes a longo prazo, pelo gráfico mensal. Aqui o fundo, aqui nesta zona, duplo fundo, cria aqui um pivô de alta, perna de tendência, correção, não invalidou o seu anterior fundo, rompimento em alta, entrou aqui também mais volatilidade no rompimento, acaba por respeitar, lateralizou e novamente nesta tentativa conquistarmos aqui esta zona muito próximo dos 0,3147. A perspectiva é que haja aqui um período de longo prazo, eu diria um regresso aqui a longo prazo, lateralizar e posteriormente, daqui a uns anos, possivelmente fazermos a quebra dos 0,50. Só se realmente há alguma coisa a alterar na empresa que seja completamente, bastante diferente daquilo que tem acontecido. Verificamos que desde 2012, criou este movimento, regressa e novamente. Ora, 2012 regressou em 2020, estamos a falar de 8 anos e vamos ver se não demora 8 anos até chegar novamente a este topo. Vamos analisar então um outro título. Este sim também é um dos títulos que alguns investidores que acompanham a Bolsa de Valores de Lisboa acabam por falar, que é a Teixeira Duarte. Verificamos que a Teixeira Duarte anteriormente acabou por atingir também um objetivo partilhado na zona dos 0,1146, por isso vamos aqui a retirar. Aproximou-se também deste anterior, diria zona de resistência, aqui resistência, aqui acaba por fazer também uma resistência, um reteste, aproxima, rejeita, regressa às médias móveis, ainda há aqui uma reação, mas depois acaba por não aparecer força, não aparecer compradores, não respeitar as médias móveis e cair e confirmar este movimento de, vamos aqui por outra cor, A, B, C, movimento novamente, período lateral e agora aqui é muito decisivo. Isto porque sabemos então onde é que está a resistência, anterior foi na zona dos 0,12 e depois sabemos onde é que está o fundo que realizou aqui em 2020, nesta zona dos 0,814. Verificamos que fez aqui um reteste, respeitou e depois também houve aqui um período de lateralização e subiu. Temos aqui, por um lado, esta zona. Ora, vamos aqui colocar o mais relevante é este, é o anterior fundo. E convém ser respeitado para termos aqui uma perspectiva de subir, já que temos este movimento impulsivo, correção e novamente, já que anteriormente também fez este movimento, topo mais alto que o anterior, este também é um topo mais alto que o anterior, fundo também mais alto e agora convinha mesmo respeitar. Sabemos que este movimento quase que anulou o seu anterior movimento de alta, está muito próximo do fundo, claro que isso revela que poderemos ter aqui mais um reteste antes de fazermos aqui um rompimento desta zona. Verificamos que esta zona que serviu de resistência aqui anteriormente há uma quebra, mas depois recupera e respeita. Várias sessões começaram a abrir aqui, respeitando sempre o impacto. Também não tem aparecido aqui algum volume aqui nesta zona e estamos aqui neste impasse. Sabemos que também seria normal nesta zona ele criar resistência, já que ele cai, suporte, depois quebra em baixa do suporte, vira resistência, período lateral e agora sim precisaríamos muito de força para não cairmos num período mais uma pernada de tendência de baixo que pudesse fazer com que o título regressasse aos 0,880 e eventualmente aqui
aqui nesta zona dos 0,850, para não falar do seu anterior mínimo dos 0,814. Vamos criar aqui um pensamento positivo de que a ação pode ainda recuperar nos próximos meses, nas próximas sessões, para invalidar esses cenários menos positivos que poderão ocorrer nesta empresa. Se traçarmos aqui, aliás, nos estaremos neste topo, e este topo, sabemos onde é que poderá haver aqui uma resistência, na zona dos 0,10. Se traçarmos outra linha, apenas unindo esta retração e esta retração, verificamos outro ponto, mas nada significativo. Eventualmente até poderíamos traçar nos fechos, que seria aqui, neste fecho, e esta poderá ter um bocadinho mais relevância em relação aos outros, aqui nesta zona. Se traçarmos também na parte inferior, temos este cenário e vamos ver se respeita esta zona, se no caso de regressar a esta zona, se respeita e possa haver aqui um comportamento diferente por parte das ações da Teixeira Duarte. Se analisarmos aqui o gráfico a longo prazo, verificamos então esta zona desde 2019, novamente aqui, recupera, novamente regressa, quebra a média móvel exponencial de 17 períodos com uma vela mensal forte, mas depois corrige. Eu diria que este mês de outubro não fará nada de novo. Eu diria que se fechar assim já não seria mau, uma vela de indefinição, e posteriormente o mês de novembro, ou pudesse haver aqui um ressalto, quebra do seu anterior máximo realizado aqui em outubro, e regressarmos então cada vez mais próximo desta zona dos 0,34, dos 0,1034, aliás, e termos aqui ainda um período mais otimista no muito curto prazo. Esperemos que até o Natal possa ainda valorizar aqui sensivelmente 13%. Sabemos que nestes títulos de menor liquidez as coisas poderão mudar, basta uma boa notícia, basta haver aqui uma mudança de comportamento de alguns investidores na compra, virarem-se para este título para que rapidamente possam ultrapassar aqui os 20, 30% de valorização e regressarmos aqui a este topo. E poderíamos ter aqui uma valorização de curto prazo na ordem dos 30%. É algo fácil, já que anteriormente também houve aqui uma sessão em que valorizou 13% sensivelmente apenas numa sessão, por isso facilmente poderíamos ter aqui uma mudança de comportamento, basta haver aqui o gatilho correto para isso. Chega-se ao final deste vídeo, desejo-te bons trades, muita calma, faz um plano, se estiveres nestes títulos, faz a tua análise, mantém-te fiel àquilo que definiste, protege as tuas posições, e se tens realmente aqui posições que já não te agradam muito, vê qual é o melhor para ti, se será fechar essas posições, eventualmente, dependendo dos sítios onde estás, se vale a pena ou não fazer um reforço, mas faz com consciência de que estarás a fazer aquilo que realmente pretendes e não seja influenciado por ninguém. Um grande abraço, tchau.